Boa noite, estão chegando. Já estamos ao vivo. Aguardando o nosso horário para a gente começar a nossa live. Já saudando os que estão conectados conosco ao vivo. Nossos queridos amigos, Centro Espírita Portal da Luz. Essa casa que nos acolhe sempre com muito carinho. Saudade de todo mundo. Que alegria de estar junto, reunido. Vamos esperar mais 2 minutinhos e aí nós começamos a nossa live, então. Se quiserem deixar algum comentário, podem deixar. Se quiserem fazer alguma pergunta sobre o nosso tema, fiquem à vontade também. Obrigado, Jaime, pelo carinho. Obrigado aí pela presença. E os amigos chegando na sala. Hein? Seguidinho nós começamos, então. Estreando hoje essa modalidade de comunicação nessa página do Portal da Luz. Com certeza será a primeira de muitas lives aí, que os confrades, os outros companheiros das outras casas farão também, a partir dessa experiência de hoje, de fazermos ao vivo, né, a nossa comunicação. Então, se quem estiver assistindo quiser fazer algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, ao final da nossa live a gente pode estar respondendo algumas questões. Então, fique bem à vontade para a gente poder ir conversando, tá bom? Então, são 20 horas, 8 horas, né? Queria iniciar minha fala rogando a Jesus, aos benfeitores espirituais desta casa tão acolhedora, tão querida, que nos acolhe também, tão bem sempre que vamos a essa região, a Rondinha, Arroio do Sal, aos companheiros de perto. Muito obrigado pelo carinho de todos e dizer da minha alegria de estar fazendo essa live, essa participação ao vivo. Me sinto como se estivesse dentro da casa de vocês, recebendo o abraço de todos e rogar a Jesus que os nossos corações, nesse instante, fiquem entrelaçados, para que possamos, durante esses minutos vindouros, nós falarmos dessa abençoada doutrina que tem feito tanto por cada um de nós. Obrigado daí a Marlene Vasconcelos, ao Jorge Luiz Casartelli, queridos amigos. Obrigado pela presença junto conosco nessa noite. A nossa fala será em torno da lei de amor. Vivemos esses momentos diferentes na vida de toda a humanidade, aonde de uma hora para outra nós fomos convocados a viver uma experiência diferente, uma experiência espiritual. Porque as dores físicas, mesmo vindas através de pandemias ou de processos físicos, são dores que nos ensinam muito. Mas quando nós vivemos uma experiência espiritual como a que nós estamos vivendo agora, onde fomos convocados a ficarmos enclausurados dentro dos nossos lares, das nossas casas, no convívio familiar, e principalmente com o convívio íntimo, nós estamos vivendo uma experiência espiritual. E aí passa a ser um testemunho. A diferença de doença, de dor física, para testemunho é que as dores físicas, elas nos ensinam muitas coisas. Quando passamos
por um processo de doença física, muitas vezes nós estamos passando por um processo provatorial, expiatório, onde nós aprendemos muito, muito com essas dores. Quando passamos por uma doença grave, muitas vezes a nossa arrogância, ela tomba, ou desperta em nós a nossa humildade. Mas quando passamos por um processo provacional ou expiatório, como esse processo pandêmico, em que nós ficamos enclausurados, confinados, em isolamento social, nós somos chamados a dar o testemunho. E o que é o testemunho? O testemunho é exatamente isso. É passar, é transmitir valores espirituais àqueles que nos rodeiam de maneira viva, atuante, através da experiência e, acima de tudo, do exemplo que temos que dar, deixando Deus falar através de nós, através das nossas atitudes. Então nós estamos todos vivendo uma oportunidade de fazer um retiro espiritual, individual, e também uma experiência coletiva do convívio mais próximo, com mais tempo, com todos os nossos familiares. Ali na família é que estão as nossas maiores necessidades. Os nossos primeiros professores, os nossos mais influentes amigos são dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E existe diferença entre casa e lar. Casa são as paredes, é o chão, o piso, o teto. E o lar é o que nós fazemos dentro dessa casa. E tem muitas casas simples, casinhas humildes, que são verdadeiros lares. E tem grandes palacetes, que são somente casa, onde existe a frieza e o distanciamento entre as pessoas. Então essa é uma oportunidade de nós vivenciarmos experiências espirituais. E quando nós falamos em experiências espirituais, nós estamos falando em sentimento. E é este sentimento que requer de cada um de nós nessa experiência, quando nós estamos confinados, a exercer segundo a vontade de Deus em relação a nós. Eu lembro do livro Boa Nova, quando Humberto de Campos narra a chegada de Jesus a Jerusalém pela primeira vez. Ainda não tinha reunido o colégio dos 12 apóstolos. Era a primeira experiência solitária. E ele chega em Jerusalém, narra Humberto de Campos no livro Boa Nova, que ele se posta diante do templo e fica observando. E alguns sacerdotes ociosos que estavam ali por perto perceberam aquela presença ímpar, aquele homem vestido à moda galileia, demonstrando dessa forma ser um galileu genuíno, pelo jeito que se portavam. E um dos sacerdotes que estavam ali ociosos, Hanã, assim era chamado, levanta-se daquela situação de ociosidade e de contemplação e vai de encontro a Jesus e pergunta para ele: "Que fazes aqui, Galileu?" E Jesus lhe responde com tranquilidade: "Eu passo para fundar o reino de Deus." E pergunta o sacerdote Hanã: "Mas o que pensas tu ser o reino de Deus?" E Jesus responde: "O reino de Deus é uma obra divina dentro dos corações dos homens." Depois daquele momento, o sacerdote fica intrigado, se afasta, diz alguns impropérios para Jesus, sem saber que estava diante do governador espiritual do orbe, do nosso grande mestre, do nosso irmão mais velho, encarnado na terra, iniciando a sua grande tarefa de modificar o mundo. Ele se afasta e Jesus continua a caminhada dele. Depois que ele reúne os apóstolos e começa com André e Pedro às margens do Mar da Galileia, e quando Jesus os chama pelo nome, sem nunca ter estado com eles, e que eles o acolhem e de imediato respondem quando Jesus pergunta: "Quereis ser pescador de homens?" E de imediato eles dão a resposta positiva, sentindo naquela voz o aroma, o perfume do amor exalando, e que aceitam. André pergunta: "Mas o que vamos fazer, Senhor? Qual será a nossa missão?" E Jesus responde para André: "Ora, André, nós vamos fundar o reino de Deus.
E o André, muito simplório, pergunta, mas um reino? No reino aqui nós temos tão poucas casas, né? Perto da nossa aldeia. E Pedro diz, não, André, não é só para essas poucas casas. É para todas as comunidades em torno do mar da Galileia. E Jesus sorri e adia prazerosamente, narra Humberto de Campos, o momento de lhes esclarecer a verdade. Depois que ele reúne o colégio dos 12, aí então ele declara: nós vamos juntos fundar o reino de Deus. E o reino de Deus é uma obra divina no coração dos homens. Eles estavam achando que seria uma obra material, que seria um reinado com casas, com posição social, com hierarquia de posição, e não era nada disso. Era uma obra invisível, era uma obra divina dentro do coração de cada um dos homens, do coração de cada um de nós. E essa obra divina é o amor na sua essência. E nós vamos compreender isso nas ações de Jesus. A cada instante, a cada momento, naquele convívio com os 12, que ainda não eram apóstolos, eram discípulos, e a diferença entre o apóstolo e o discípulo é o grau de comprometimento, é o grau de entrega da sua vida em relação à sua função diante desses compromissos evangélicos. Naquele momento, os discípulos ficam encantados com as experiências que Jesus lhes traz a cada instante. No momento que Jesus passa junto com os apóstolos a caminho de Jericó, e que ele passa e tem um animal morto ali, os apóstolos vão à frente, os discípulos vão à frente, tapam o nariz, ficam enojados. Olha só que coisa horrível, esse animal em estado de decomposição, que coisa horrível, uns com ânsia, quase em estado de vômito, aquela situação ali de odor e daquela aparência de decomposição. Jesus, quando passa por último, olha para o animal e diz: que belos dentes tinha este animal, ensinando a eles a retirar dos processos mais tristes a beleza, a sensibilidade, a ternura, a parte lúdica, a parte sensível, né? Então, a todos os instantes, os apóstolos aprendiam com ele. Pedro, quando estava lá em Canaã, nas bodas de Canaã, quando Jesus é convidado para um casamento de um amigo, e os casamentos naquela época duravam até 7 dias, tinha que ter sempre a boa bebida, o bom vinho e boa comida. Jesus deve ter ido lá pelos últimos dias e chega lá e que falta o vinho, e imediatamente Maria chega e comunica a Jesus. Jesus prontamente vai lá nas tinas e, diante da sua perfeição intelectual, da sua perfeição em manipular fluidos, como espírito grandioso que era, transforma aquela água em vinho, e um vinho da melhor qualidade. Pedro fica assustado. E depois que passa aquele momento, chega e pergunta para Jesus: mas, mestre, por acaso o senhor não teria incentivado a bebedice, transformando a água em vinho? O senhor que é o mestre, que é o Messias, que veio para construir o reino, não seria antagônico? Jesus sorri e explica ao apóstolo fazendo uma pergunta: Pedro, por acaso conheceis a alegria de servir a um amigo? Mostrando naquele momento para Pedro que o nosso olhar não pode ser o olhar trivial para as coisas que ficam à mercê somente dos nossos olhos, mas também ver o lado do sentimento, mostrando mais uma vez a forma com que nós temos que nos comportar. Pedro tinha o olhar prático, o olhar de cada um de nós, e naquele momento Jesus estava ensinando a Pedro ao amor. Conheceis, Pedro, a alegria de servir um amigo? O noivo estava simplesmente encabulado, o noivo estava triste, o noivo estava passando uma vergonha, e naquele momento Jesus quis que ele não passasse aquele momento vergonhoso, aquele momento vexatório, e por isso Jesus faz aquele feito anímico, aquele efeito material, transformando a água em vinho para que o amigo se sentisse feliz, e não para que incentivasse a bebedice.
Então Jesus passa esse período todo mostrando a cada um dos apóstolos que a construção deste amor dentro do coração de cada um era sim possível. Em todos os momentos, em todos os instantes. Quando Jesus é preso, que Pedro tira a espada e corta a orelha do soldado, Jesus vai lá, pega a orelha do chão, recompõe a orelha do soldado e diz para Pedro: Pedro, guarda a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mostrando a Pedro para precaver, para guardar os sentimentos mais nobres e não reagir com violência, porque nós devemos pagar sempre o mal com o bem. Então, em todo instante, Jesus estava ensinando o amor para cada um de nós. E em época de pandemia, nós também temos que demonstrar esse amor dentro dos nossos lares, da nossa casa, com os nossos companheiros e a partir de nós vivenciarmos essa experiência que está modificando o mundo como um processo de análise diante dessa pandemia que nos coloca todos iguais, todos conectados, todos vulneráveis, independente da nossa condição social, do nosso credo, da nossa etnia, da cor da pele, da língua que falamos, da condição social, todos estamos vulneráveis e conectados entre si. E nós nunca vimos como agora tanta solidariedade, onde as pessoas estão se reunindo para vivenciar essa experiência dolorosa e ao mesmo tempo transformadora, porque quando vemos que a dor do irmão pode ser a nossa dor, nós nos tornamos melhores, aonde o bem passa a agir dentro do coração de cada um de nós. Então nós precisamos conhecer esse amor, que é o amor de Deus dentro de cada um de nós. E João fala lá no capítulo 4, versículo 8, do seu evangelho, das suas cartas, dizendo que quem não ama não conhece Deus. Quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Então nós só vamos conhecer Deus quando nós passarmos a amar. Mas amar de que forma? Que amor é esse que Jesus fala e que João enumera ali? Que nós temos que amar e amando nós passamos a conhecer Deus dentro de cada um de nós, atuante. Esse Deus é o Pai, é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que Jesus nos ensinou a chamar de Deus, de Pai, de uma forma amorosa, de uma forma intimista, para que sentíssemos esse amor, essa presença divina a partir da nossa criação, a partir de cada um de nós. Então Deus é amor, e este amor resume tudo o que Jesus veio fazer aqui. Desde a sua presença, na sua decisão de encarnar, aonde se reúnem todos os Cristos das constelações próximas no orbe para decidir a vida de Jesus, um ato de amor, para que pudéssemos ter aqui conosco a presença desse Espírito puro junto dos nossos corações. E desde o momento da manjedoura até a cruz, Jesus mostra esse amor a todo momento. Na manjedoura passa a nos ensinar o amor através da humildade, da simplicidade, nos mostrando que não importa em que momento nós começamos a nossa jornada, mas aonde nós vamos chegar. Não importa em que momento da nossa vida nós decidimos a amar e deixar que o amor predomine, que o amor comande os nossos pensamentos, que o amor comande a nossa fala, que o amor comande as nossas ações, para que a caridade verdadeira se instale em definitivo. Porque a caridade essencial é nós falarmos, é nós pensarmos e nós agirmos de acordo com Jesus. Então essa doutrina que ele traz ao mundo, esse período que ele está conosco nos ensinando e que são anotados através dos evangelistas que estão próximos a ele e que hoje nós temos de forma escrita, que é o Novo Testamento, e que na verdade é o Evangelho vivo, visto e anotado por todos aqueles que estiveram com ele. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá no capítulo 11 a lei de amor, que é assinada pelo Espírito Lázaro em 1862,
E ele começa falando, nessa passagem extraordinária, que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, que é o que nós falamos, né? Visto que o amor é o sentimento por excelência. Então Jesus resume tudo isso na sua atuação, na sua presença junto ao mundo. Mas o que é esse amor por excelência? Nós podemos amar de forma excelência, como fala aqui nessa mensagem? Podemos resumir a nossa vida toda em amor? E a resposta vem clara e lúcida a partir da própria doutrina espírita, quando nos coloca numa escala espírita, espiritual, nos colocando no nosso devido lugar. E com humildade nós devemos reconhecer que assim é a verdade. E a nossa escala espírita é a escala da imperfeição. Mas por que nós somos espíritos imperfeitos? Porque nós estamos ainda muito próximo do ponto de partida. E qual é o ponto de partida para cada um de nós? Deus nos cria simples, ignorantes a caminho da perfeição. Então nós mal saímos dos nossos primeiros estágios. O ciclo evolutivo do planeta Terra é o ciclo de provas e expiações. Antes desse ciclo, o ciclo anterior, onde houve um processo de transição, era o ciclo do primitivismo, aonde os instintos dominavam. E lá estávamos nós, nos primeiros passos, a partir do instinto. E hoje, nesse ciclo evolutivo da Terra, nós estamos no mundo de provas e expiações, trazendo conosco essas imperfeições oriundas a partir do primitivismo, dos primeiros passos para o sentimento, tudo aquilo que de errado fizemos através do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha, do nosso determinismo, do determinismo humano, que é diferente do determinismo de Deus. Qual é o determinismo de Deus? É o amor. Deus determina que todos nós devemos amar e amar e amar para chegarmos à perfeição. Então é determinado por Ele que somente assim nós conseguiremos a chegar no nosso destino que tanto almejamos. Mas por que ainda não fazemos? Por que esse bem que eu quero ainda não faço? E o mal que eu não quero, este ainda faço, segundo as palavras de Paulo. É porque nós ainda estamos muito próximos do ponto de partida e muito distante do ponto de chegada. E a característica que nós possuímos hoje é de nós sentirmos ciúmes, de nós odiarmos, de nós maltratarmos pessoas, de nós sermos violentos pela voz ou pela ação física, registrando nesse processo agora de confinamento, na pandemia, registrando altos índices de violência contra a mulher, aumentando em todos os estados, no período de confinamento, de isolamento, o feminicídio, a violência contra a mulher, demonstrando ainda esse instinto, esse primitivismo ainda vinculado às sensações físicas e relegando ao amor que deve ser praticado. Então nós somos espíritos imperfeitos porque nós odiamos, porque nós sentimos ciúmes, porque nós nos melindramos, porque nós ainda não conseguimos ver a felicidade do outro como a nossa felicidade. Então nós precisamos nos analisar, aproveitar esse momento em que nós estamos reclusos, isolados na intimidade das nossas casas, mas também irmos para dentro da intimidade da nossa casa mental e vermos como está o nosso amor em relação a nós, em relação aos nossos e em relação à humanidade. Então, quando fala lá na lei de amor, que é o sentimento por excelência, nós podemos comparar isso a quando nós estávamos na escola, no meu tempo era colégio. E quando a gente fazia a prova, a professora colocava a nossa nota lá no cabeçalho. E ela escrevia normalmente em vermelho. E ela botava assim, bom, muito bom, insuficiente, regular, ótimo. Eram essas as notas que nós recebíamos. E quando nós gabaritávamos a prova com uma letra bonita,
uma letra caprichada, ela escrevia lá em cima no cabeçalho, excelente. Então assim é o nosso amor. E o nosso amor hoje, ele é bom, regular, muito bom ou excelente? Estamos gabaritando os nossos sentimentos? Estamos gabaritando a nossa fala? Estamos gabaritando, ou seja, tornando excelente a nossa ação voluntária em relação ao outro, quando requer de cada um de nós, nesse momento, a solidariedade predominando como sentimento prevalecente para o convívio doméstico e para fora de nós? Nós temos que pensar nisso. Então, o amor excelência é aquele amor que não pode ter nenhum sentimento contrário. Nenhum sentimento contrário àquilo que o Cristo ensina a cada um de nós. E todos os apóstolos que estavam junto com ele, os discípulos, e que depois de Pentecostes transformam-se em apóstolos, e é importante nós falarmos isso porque no Evangelho existem 4 elementos que predominavam na época do Cristo. Os 4 elementos eram os adversários do Cristo, e tinham muitos adversários que o perseguiam, inclusive dentro da sua própria família. Existia a multidão que adoravam estar com ele, que andavam atrás do Cristo, buscavam a presença dele, às vezes até tocavam nele para ter alguma cura, algum benefício, mas a multidão não queria nenhum compromisso com ele. Gostavam dele, mas não tinham nenhum compromisso. A partir do momento que adquiriam ou que recebiam dele algum benefício, se afastavam. E o terceiro elemento eram os discípulos. É aquele que da multidão se destaca, que gosta da sua presença e quer estar perto dele, quer ouvi-lo a todo instante, quer compreender a sua fala e quer incorporar essa fala nas suas ações. E depois que o discípulo passa a compreender e que abraça esse sentimento ou este entendimento vindo do Evangelho vivo da vida de Jesus, ele então se candidata ao apostolado. E aí ele entrega toda a sua vida para que a vontade do Cristo seja feita mais do que a dele. É o caso de apóstolo, como Paulo, que fala que já não é mais eu que vivo em mim, mas o Cristo que vive em todas as minhas ações. Ele dizia que carregava nele as marcas do Cristo, as marcas físicas, pelas violências, pelos apedrejamentos, pelas prisões, pela fome, pela miséria que passou para poder, durante esses 30 anos, levar a sua missão apostólica a todos. E quando chega no momento final que está alquebrado e que ele se entrega à decapitação, ele é recebido no plano espiritual pelo Cristo. E não só ele, todos os apóstolos, e todos eles passaram por martírios, com exceção de João, que foi isolado na ilha de Petros, aonde morre de causa natural bem velhinho. Mas no mais, todos os outros apóstolos foram sacrificados. Tiveram que dar o seu testemunho, mostrar valores espirituais em momentos de perseguição e de dor extrema, que é o caso de Paulo e também de Pedro. Pedro, quando é preso pelos soldados romanos, liderados por Aniceto Sertório, naquele cemitério, e que Pedro sente que naquele momento derradeiro é o momento em que ele tem que dar o grande testemunho, porque estava vendo que os seus últimos instantes estavam sendo vivenciados naquele momento. E quando colocam os grilhões nas suas mãos e nos seus pés, e que Pedro parte então para o sacrifício extremo, ele sente, como todos nós sentimos nesses momentos difíceis da humanidade, uma enorme saudade de Jesus. E essa saudade de Jesus que Pedro sentia traziam a ele as lembranças mais lindas, mais lúcidas, mais belas dos ensinamentos de Jesus durante esse período, ensinando a ele a amar, a fazer com que esse reino de amor, de paz, de justiça permanecesse em seu coração. Pedro, naquele momento, lembra quando ele, hesitante, quando Jesus o convida para que caminhe também sobre as águas e que Pedro afunda e que Jesus segura pelas suas mãos, não deixando que ele padecesse.
Lembra do momento em que Jesus lava os seus pés, dando a lição do amor, da humildade, lavando os pés de todos, mostrando que nós temos que ser o menor entre todos, para que possamos nos mostrar como talvez um grande diante de Deus no nosso futuro espiritual. Era necessário passar pelas experiências mais simples e mais humildes, e Jesus mostrava isso ao apóstolo. E Pedro lembra do momento em que Jesus anuncia para ele a sua vulnerabilidade, a sua hesitação, quando dizia a ele que quando o galo cantasse ele teria negado 3 vezes, e assim acontece. Quando Jesus pede a Pedro, Pedro, eu só quero que tu apacente, que tu cuide das minhas ovelhas. Pedro tinha uma enorme saudade. E quando ele se dá por conta, está sendo pregado na cruz, igual Jesus foi. Quando percebe que o seu martírio, que o seu sacrifício seria assim, ele chama o soldado Aniceto Sertório e diz: vocês podem sim me crucificar, mas não me crucifiquem de forma normal como Jesus foi. Eu não mereço essa distinção. Eu quero que me sacrifiquem, sim, que seja crucificado, mas de cabeça para baixo. E assim foi feito. Os soldados colocam aquela cruz de cabeça para baixo. E Humberto de Campos narra, nessa passagem extraordinária, cheia de poesia, dizendo que aquelas mãos que Jesus segurou e aqueles pés que Jesus lavou, agora apontavam para o céu. E ali Pedro estava, esperando o seu momento derradeiro. E as horas passam e a sua morte não acontece. E o soldado Aniceto Sertório, então, querendo já resolver aquela situação, pega uma pedra e joga na cabeça de Pedro, fazendo com que dessa forma ele passasse pelo portal da morte e entrando na vida imortal. E quando Pedro chega no mundo espiritual, ele é recebido por todos aqueles mártires que já tinham antecedido a sua chegada ao mundo espiritual. E ele é recebido por todos aqueles, o abraçam, o saúdam depois do portal da morte física. E Pedro enche o seu coração de alegria. Mas como se não bastasse aquele momento de extrema alegria, o céu se abre numa luminosidade e de lá vem Jesus para receber Pedro no mundo espiritual. Pedro, quando percebe a presença de Jesus, a presença luminosa de Jesus vindo ao seu encontro, corre até os braços de Jesus como uma criança saudosa do seu pai. E Jesus o abraça e o aperta contra o peito, como um pai amoroso. Acaricia Pedro e diz para ele: tirei alguns dias, Pedro, da minha função de governador espiritual do orbe para estar contigo alguns dias. E levarei-te, Pedro, para lugares que tu nem imaginas. E assim acontece. Narra Roberto de Campos que Jesus leva Pedro para as esferas que nós nem imaginamos e fica com ele aqueles dias. Terminado aquele instante, Jesus retorna e diz a Pedro: Pedro, fica, descansa, fica com os nossos irmãos o tempo que tu precisar para poder recobrar as suas energias depois de toda a árdua tarefa que tiveste. E eu não posso mais ficar contigo porque eu tenho que voltar para a minha função. Porque enquanto houver um grito de dor, um pedido de socorro na terra, eu de lá não posso me ausentar. E Pedro, que já havia construído dentro de si a lei de amor, já tinha colocado as paredes e o teto dessa construção íntima do reino de Deus, se coloca à disposição de Cristo e diz: Mestre, eu irei contigo, estarei ao teu lado, ajudando, auxiliando a todos aqueles que sofrem e que precisam do nosso amparo para construírem em si também o reino de Deus, o reino de amor. E assim acontece. Pedro então recebe a sua primeira missão no orbe. E imediatamente Jesus o manda para atender um pedido clamoroso de um pai que trazia nos seus braços o seu filho muito doente, às portas da morte. Então Pedro vai até o local indicado para atender aquele pai. O homem clama e implora para que o espírito de Pedro possa auxiliar na cura do seu filho. Então Pedro se aproxima e nota que o local aonde está é o local onde tinham colocado os seus despojos físicos
nos dias que antecederam durante a sua crucificação e a morte com aquela pedrada na cabeça. Mas Pedro, então, cheio de amor e de boa vontade, coloca as mãos, impõe as mãos espirituais sobre aquela criança e a criança recupera a sua saúde imediatamente, abraçando-se ao pai. Quando Pedro percebe, o pai daquela criança era Aniceto Sertório, o soldado que há poucos dias atrás tinha atirado a pedra na sua cabeça. Percebendo aquele momento, Pedro, com o coração cheio de amor, responde o mal com o bem, nos ensinando a cada um de nós que nós também assim devemos proceder. Porque para aquele soldado, naquele momento em que recebe a cura, implorando a Pedro, que há poucos dias ele mesmo tinha assassinado, mas que diante da dor tombava o seu orgulho, a sua arrogância, e de joelhos diante do cristianismo nascente também no seu coração, implorando ao apóstolo Pedro e recebendo dele o amor, começava para ele o que deve começar para cada um de nós, a construção definitiva do reino de Deus nos nossos corações. E isso depende de cada um de nós a qualquer momento. E o momento em que estamos sendo chamados hoje é para que assim ocorra, porque estamos vivendo um processo coletivo, um flagelo altamente destruidor, uma doença que, se Deus queira, estamos perto já de conseguir a sua cura, mas enquanto isso não acontece, nós precisamos uns dos outros, precisamos nos isolar, ficar retidos no nosso lar, na nossa casa, aqueles que podem assim fazer, e quando sairmos à rua ou formos conversar com alguém, usar máscara para que proteja a nós e que, protegendo a nós, também proteja ao nosso irmão e que ele assim o faça em relação a nós, mostrando que nesse momento deve vigorar nos nossos corações a regra áurea, que é o amor ao próximo, fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a cada um de nós, mostrando que os tempos em que estamos vivenciando são tempos de profunda oportunidade de exercitarmos os nossos sentimentos mais nobres, aquilo que nós já conseguimos a construir dentro de cada um de nós, apesar da nossa imperfeição. Somos imperfeitos, sim, mas nós não somos inúteis, nós não somos incapazes, nós somos já compreendedores, entendedores da boa nova, do Evangelho de Jesus. A doutrina espírita veio ao mundo, revelada pelos espíritos superiores, para que pudesse ser a chave entre nós e o Cristo, ao seu coração, à sua essência, nos mostrando um Pai amoroso, um Deus que não é um Deus terráqueo, mas um Deus universal e que se preocupa igualmente com todos, em todos os momentos e principalmente nesse de maior dor. Então é um convite, queridos irmãos, que nós possamos auxiliar a terminar a obra de Jesus, que foi começada por ele aqui no mundo. Essa obra foi inacabada, essa obra foi interrompida por nós, pelos homens, quando nós o colocamos na cruz. Mas Jesus precisa de cada um de nós para que essa obra seja concluída. Primeiro nos nossos corações, depois no coração dos nossos irmãos. Jesus precisa de nós, assim como nós precisamos dele. Assim como Pedro precisou dele, e como ele hoje nos ensina, dizendo na sua segunda epístola, o amor, e só o amor, é capaz de cobrir a multidão dos pecados. E eu queria encerrar a nossa fala da noite de hoje com um poema de Emmanuel, nos falando de Deus, né? Como que é a presença de Deus em nós, no mundo. E ele intitula esse poema, que é bem curtinho, de Perfume de Deus. E ele diz assim: derramou-se o perfume das alturas celestes. Os homens o puseram em vasos numerosos, uns esguios e altos, outros amplos e ovoides, alguns feitos de ouro, outros de barro ou prata, tantas formas diversas, mas o aroma era o mesmo. Esta é a história do amor, o perfume de Deus. Lindo poema de Emmanuel, lá no livro Luz Bendita, que fala que veio, né, das alturas celestes o amor,
o perfume de Deus para todos os homens. Uns colocaram no seu coração, outros guardaram em vasos, deixaram para depois, vieram para diversas etnias, para todos os credos, em todas as épocas. Mas, depois de tantas formas e mais diversas, o aroma é o mesmo. E é o mesmo para todos aqueles que querem servir a causa de Jesus. Madre Teresa de Calcutá dizia que ela era o lápis de Deus, afirmando de quem escrevia por esse lápis era o nosso Criador. Chico Xavier dizia que ele era o cisco, a parte mais ínfima da poeira, do pó, se colocando numa situação menor do que todos, mas com um amor grandioso no seu coração. Irmã Dulce dizia que a miséria é a falta de amor entre os homens, e ela que doou tanto e que nos mostrou que nós podemos fazer também da mesma forma. Inspirado por esses gigantes que construíram sim o reino de Deus nos seus corações, podemos nós começar através das nossas atitudes pacienciosas, amorosas, afetivas, dentro do nosso lar, dentro do nosso coração, dando o testemunho com ações positivas, com ações altruístas, sendo solidários, amorosos, neste momento em que somos chamados a esse testemunho verdadeiro dentro dos nossos corações. Que possamos, queridos irmãos do Portal da Luz e tantos amigos que estão conosco nessa live, nesse momento, possam construir dentro dos seus corações, com saúde e paz, o reino de Deus, que é tão esperado. Um abraço carinhoso a todos. Eu gostaria muito em breve de passar toda essa pandemia, voltar a essa casa e abraçá-los a todos com muito carinho. E é o que eu desejo nesse instante, que Jesus possa estar dentro da casa de cada um de vocês e abraçá-los intimamente, entrelaçar os corações, enchendo de coragem, de paciência e amorosidade, para que possamos vivenciar esses momentos que nós estamos envolvidos nesse processo de pandemia, com amorosidade, sentindo a presença excelsa, o Senhor da vida em nossos corações. Um abraço carinhoso a cada um e que Jesus nos ampare, nos sustente e guie os nossos passos. Que assim seja. Abraço, queridos irmãos, daqui de Santa Maria, do Centro de Educação Espírita Boa Nova, para os companheiros do Centro Espírita Portal da Luz de Rondinha, Arroio do Sal.